Fala galera, muito bem-vindos ao canal Exatas 1000. Para quem está chegando aí pela primeira vez, para quem já está aí com a gente, acompanhando o canal, nós estamos resolvendo a prova do Enem 2019, segunda aplicação. Temos uma playlist aqui com todos os vídeos que nós já resolvemos e nós vamos terminar toda essa prova até o final, prova de matemática. Vamos lá então para essa questão. Hoje nós vamos resolver a questão de número 147. Dá aquela pausa e tenta resolver. E aí galera, conseguiram? E aí o que acharam? Bom, esse exercício já é um nível um pouquinho mais complicadinho, né? Um nível mediano aí já. E vamos lá então fazer a leitura do enunciado. Vem comigo. Questão número 147. Uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. O primeiro, a cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. Então eu já representei aqui, ó, esse círculo, que foi a área formada aqui, ó, por essa cultura de bactérias, ok? Maravilha? Então essa primeira informação aqui. Segunda informação, o raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. Vamos interpretar já isso aqui? Então vamos lá. Eu tenho aqui no meu primeiro dia, eu tinha um círculo, né, com todas as bactérias ali presentes dentro desse círculo, e ele tinha um raio R, vou chamar aqui R, perfeito? Ele, ó, a cada dia ele vai aumentar de 10%. Então no meu segundo dia, esse raio não vai mais ser R, ele vai ter aumentado de 10%. O que significa aumentar de 10%? Se nós temos R e aumentamos 10%, eu estou somando 10%, posso reescrever 10 dividido por 100 de R, perfeito? Que é a mesma coisa que R mais 10 sobre 100 é 0,1 R, que vai ser igual a 1,1 R. Então toda vez que falar de aumento, taxa percentual de aumento, galera, pensa assim, aumentou em 10%, então significa o quê? Você pega o total, né, que é o 1, e soma 0,1. Então eu tenho 1,1 daquilo que nós estamos querendo, ok? Isso você pega a prática com bastante exercício. Turma, então no segundo dia eu vou ter 1,1 R. Se ele aumentou de 10%, eu vou ter 1,1 R. Perfeito? No terceiro dia, ele vai aumentar 10% em relação ao anterior. Perfeito? Então, eu vou multiplicar 1,1 vezes o anterior, vezes 1,1 R. 1,1 vezes 1,1, posso colocar 1,1 ao quadrado de R. E assim, sucessivamente, ele vai continuar. Galera, só de olhar isso, a gente já consegue perceber, se você tiver com aquele conceito bem determinado na sua cabeça, que nós estamos diante de uma progressão geométrica. Olha só que interessante. As progressões têm sido constantes aí nas provas do Enem, então vale muito a pena vocês darem aquela olhada na teoria com um pouquinho mais de carinho, ok? Então dá uma estudadinha legal na parte de progressões aritmética, geométrica, que isso cai demais, ok, gente? Principalmente na prova do Enem. Então, eu posso dizer o quê? Que esse raio, ele vai variar de acordo com essa constante, essa razão de 1,1. Então, galera, em um dia qualquer aí, eu vou chamar um dia aqui, ó, sei lá, como ele chamou de Dzinho, né? Um dia Dzinho, nós podemos aplicar o termo geral de uma PG. O que diz o termo geral de uma PG? Vamos dar uma relembradinha aqui, ó. O termo geral de uma PG diz que o termo AN é igual ao A1, que é o primeiro termo, vezes a minha razão elevado a N menos 1. Perfeito? Ou seja, um termo enésimo, ele é igual ao primeiro vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Então, eu consigo dizer que essa razão aqui, ó, galera, vai ser o quê? O A1, que é o Rzinho,
vezes, qual que é a minha razão? É o número que está multiplicando aqui sempre, é o 1,1. 1,1 elevado a n menos 1. O n é o número de dias. Então, no dia tal, né, que eu vou chamar de d, elevado a d menos 1. Olha que interessante, a gente já consegue descobrir essa expressãozinha aqui, ó, da razão em função do dia. Galera, vamos continuar a leitura do nosso exercício, então. Nós paramos aqui, ó. A concentração na cultura era de 1000 bactérias por milímetro quadrado. Vou colocar aqui, então, ó, a concentração era de 1000 bactérias, vou colocar BAC, sobre a área, né? 1 milímetro quadrado por milímetro quadrado. Tá? Essa era a concentração. E ela não mudou significativamente com o tempo, ou seja, ela ficou constante. Então isso é importante, interessante essa informação, vou deixar ela aqui. Okay? Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia, foi o que nós chamamos mesmo, o Rzinho aqui, ó, maravilha. Que a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo e Dzinho o número de dias transcorridos. Qual é a expressão que representa Q em função de Rzinho e Dzinho? Ou seja, ela quer saber Q em função do raio e do número de dias, do Dzinho. Tá? Galera, ó, essa informação aqui, ó, o que ele é o que? A quantidade de bactérias nessa cultura. Nós temos aqui já que essa informação aqui, ó, 1000 bactérias por milímetro quadrado, ela é constante. 1000 bactérias representa o nosso Q. Isso aqui é o Q, quantidade de bactérias. Dividido por milímetro quadrado. Milímetro quadrado seria o que? A área, né? Área, milímetro quadrado, por área. Tá? Ele quer o Q. Turma, se eu isolar aqui, ó, eu vou deixar Q é igual a 1000 vezes a minha área, tá? Porque isso aqui é constante. Então, o meu Q vai ser igual a 1000. Área de um círculo. Como que nós calculamos a área do círculo mesmo? Vamos lembrar? Π vezes o R ao quadrado, tá? Vezes, vou colocar aqui, R ao quadrado. Só que lembra que nós tínhamos já verificado lá pelo termo geral da PG como ficou o nosso R para um dia qualquer? Ficou R vezes 1,1 elevado a D menos 1. Então vamos substituir aqui no lugar do R essa expressãozinha. Pode ser? Então vamos lá. O 1000, eu vou colocar aqui, ó, 1000 vezes π, meu R. Quem que é meu R? O R vezes 1,1 elevado a D menos 1. Só que tudo isso aqui, ó, vai estar elevado ao quadrado. Ok? Maravilha. Se vocês já olharem nas alternativas, ó, já está com jeitão já. O que a gente precisa é reescrever. Por quê? Ó, dá uma olhada. A gente tem 1000. Lá nas alternativas, se você olhar, ó, não achei. Tá. Mas a gente sabe que o 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então vamos colocar aqui já, ó, 10 ao cubo. Perfeito. Vezes. A gente tá o π aqui, todas as alternativas o π tá lá no final. Vamos deixar o π lá pro final, porque a ordem aqui não vai importar. Tá? Pode ser? Beleza. Aí depois, ó, algumas alternativas, ó, apareceu 1,1 primeiro. Então vamos, ó, a ordem não vai mudar. Então eu vou deixar aqui, ó, o 1,1 elevado a D menos 1. Vou até colocar aqui um outro parêntese, tá? Vezes o meu R, só mudei a posição aqui. Fechou? E vezes o π, não posso esquecer do π. Olha só, já apareceu lá nas alternativas já a resposta que nós desejamos. Fechou, gente? Então, o que nós precisamos aqui nesse exercício, ó? Então, a alternativa correta, né? Alternativa B. Então, nós precisamos ter o conceito bem definido de progressão geométrica, né? Saber como calculamos o termo geral de uma PG, enxergar que isso aqui, esse raio, ele se comporta, né? Com essa razão, com essa constante multiplicando sempre o termo anterior, que é a característica de uma PG, e aí desenvolver a nossa expressão
com os dados que nós temos. Então nós temos o valor de 1000 constante aqui, temos a quantidade de bactérias que é o Q, perceber que isso aqui é a área, ó, milímetros quadrados é a área, ter noção das dimensões, e aí isolar esse Q, aplicar a areazinha de um círculo, lembrar que é o πr ao quadrado, e aí substituir e chegar no nosso resultado. Não é um exercício dos mais fáceis, tá? Mas com muita atenção vocês conseguem fazer com certeza. Então, se teve dificuldade, refaz ele, uma dica. Tenta refazer o exercício, né? Descansa um pouquinho o cérebro, às vezes é muita informação de início, descansa, tenta, pega ele depois, assiste o vídeo novamente se sentiu dificuldade até entender. Combinado, galera? Espero que tenham gostado. Não esquece de dar aquela moral pro canal, clica no sininho aqui para vocês receberem todas as notificações. Se inscreva no canal, comentem aí embaixo, né, com a galera o que achou, se sentiu dificuldade. Se tiver dúvida também pode me mandar, vai ser um prazer poder ajudar vocês nessa missão. Vamos lá, rumo à nota 1000, galera. Um beijo, um abraço para todos vocês e nos vemos na questão número 148.